Olá, estamos aqui em mais um episódio do Go Next Talk. Eu sou Thaís Leonardi, jornalista, e hoje recebo novamente aqui Gilson Fausti, ele que é diretor e consultor sênior da Go Next. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado, Thaís. Gilson, no episódio anterior nós falamos sobre a escolha e a preparação do sucessor dentro de um processo de sucessão. Hoje nós vamos falar do outro lado da história, que é a preparação do sucedido para assumir novos papéis dentro dessa empresa familiar. E eu gostaria que você contasse pra gente, pela tua experiência atuando em muitos processos, quais são as principais dores, os principais pontos que afligem sucessores e sucedidos quando se inicia esse processo de sucessão dentro das empresas? Tratar e cuidar, que a gente diz, do sucedido é um dos segredos de um bom processo de sucessão. Na prática, a gente percebe que se o sucedido não entender qual é o novo papel dele, qual é o novo projeto após a sucessão, ele tende até a boicotar e travar esse processo. Então, talvez é um dos primeiros envolvidos no processo que a consultoria precisa alinhar, dialogar, conversar muito, entender o momento de vida dele, eventuais novos projetos que ele já pensou para ver se cabe e a gente consegue compatibilizar com esse novo momento da empresa após a sucessão. Geralmente o sentimento deles é de um vazio, deles não acharem que vão ficar sem um propósito, sem um novo desafio na vida, E então, numa ação até humana, ele tende a resistir e esticar ao máximo o tempo para iniciar o processo de sucessão. Quando ele não enxerga muito bem para onde ele está indo, qual é o novo caminho, a nova cadeira, o novo papel que ele desempenha, que poderá desempenhar, ele geralmente só inicia o processo de sucessão depois de um evento de muita perda de rentabilidade de uma empresa, por um evento de doença, ou quando por qualquer fato ele não tem mais condições técnicas, emocionais ou físicas de conduzir um negócio. A não compreensão, a não visualização desse novo papel faz com que ele só haja nesse limite e aí prejudica todo o processo de sucessão. E o contrário é verdadeiro também. Quando você consegue vislumbrar com o sucedido, construir com ele cenários possíveis e ele se enxerga nessa nova atividade, então ele tende a facilitar e startar o processo de sucessão. E para que nós possamos ajudar, então, aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui no Go Next Talk de hoje, nós sabemos que, muitas vezes, o fundador da empresa, que vai ser sucedido, ele está muito à frente da operação do negócio. Foi ele quem teve aquela ideia da empresa, ele acompanhou o surgimento da empresa, está lá há 40 anos na frente do negócio e por isso ele se limita a entender que a atuação dele é essa, uma atuação mais operacional. Mas quais são cenários possíveis futuros para esse sucedido e que podem fazer com que ele encontre a mesma realização em um outro lugar dentro da organização? Certo. Geralmente uma empresa ela enfrenta dois tipos de decisão, as decisões estratégicas e as decisões operacionais. No início, o fundador ele acumula esses dois papéis, mas como geralmente é um viés de crescimento, é de construção de uma história, de uma empresa, a maioria do tempo dele está focado em decisões operacionais, que consomem, são mais de curto prazo, são mais rápidas, que está no piloto automático dele. Então, por isso que a dificuldade por ele estar tão absorvido nessa rotina, dele enxergar que existe um outro perfil de decisão, que são as decisões estratégicas, aquelas que têm que ser maturadas, que vão determinar o caminho mais de médio e longo prazo,
que precisam ser tomadas e que esse tipo de decisão combina muito com as pessoas que têm experiência, que conhecem o negócio, né? E aí existe uma aproximação muito grande desse tipo de decisão para ser tomada por pessoas que fundaram a empresa e que conduziram com muito esforço e com muito conhecimento os destinos da organização até aquele momento. Então, esse tipo de decisão mais estratégica, né, dentro do sistema de governança, geralmente ele é tomada nos órgãos que a gente chama de conselho de sócios ou conselho de família e até conselho de família. Né? Então, esses órgãos eles têm uma importância muito grande para ajudar e ser coautor aí das principais decisões de uma empresa e que acomodam muito bem esses fundadores e esses sucedidos, né? Porque, como eu falei, a decisão estratégica ela precisa ser melhor trabalhada, melhor pensada, né? E que ela carrega consigo muitos reflexos no médio e longo da empresa e que as pessoas com a melhor experiência, o melhor conhecimento de negócios são aquelas que estão mais aptas a tomar esse tipo de decisão. Então, geralmente, esses fundadores eles deixam de atuar na atividade operacional e pelo conhecimento, né, que adquirem sobre a operação, eles começam a exercer um papel muito importante, talvez um dos mais importantes, que é conduzir o objetivo e a condução estratégica do negócio. Então, quando ele consegue, a gente consegue demonstrar esses dois tipos de decisão e que ele só vai migrar de decisões operacionais para decisões mais estratégicas, o sucedido tende a entender melhor esse novo papel, essa nova tarefa e aí sim aceitar até com honra esse novo encargo de conduzir estrategicamente os negócios. Na prática, Gilson, para aqueles empresários que ainda não têm nenhuma estrutura de conselho em suas empresas, o que é que muda em termos de dia a dia, de função que essas pessoas desempenham, entre um cargo de CEO de uma empresa e um presidente de um conselho, por exemplo? É o tipo da decisão, né? Então, o CEO ele vai estar mais perto da sua diretoria, mais perto da operação, tomando as decisões do dia a dia, né? Com os diversos stakeholders que uma organização abarca, né? Abriga. E as decisões do conselho de administração são aquelas decisões que têm geralmente duas grandes tarefas, dois grandes objetivos. Um é monitorar a empresa, que é olhar o que está acontecendo agora, e ao mesmo tempo conduzir a empresa para algum objetivo estratégico. Então a gente diz que é um trabalho, uma missão dupla, né? O conselho ele olha o aqui e agora e conduz a empresa para o futuro, né? Usando uma metáfora, ele olha pelo retrovisor e ao mesmo tempo acende o farol alto, né? Então esse tipo de diferença e perfil de decisão ela é necessária e geralmente ela é mais eficaz quando são grupos de pessoas diferentes tomando. Aquele que está no dia a dia, né, ele quase nem tem tanto tempo para pensar na estratégia, né, e aquele que está não tão envolvido nessa operação, ele tem mais tempo, tem uma dinâmica diferente para poder aí sim construir as melhores decisões futuras, né? Então essa é a grande diferença desse tipo de decisão. A diretoria executiva mais olhando aqui e agora e executando o planejamento estratégico e os conselhos de administração, principalmente, também dentro das expectativas traçadas pelo conselho de sócios, construindo o planejamento estratégico, né? Monitorando e olhando o futuro, né? E monitorando se aquele
aquele caminhar futuro, aquele planejamento estratégico está sendo bem executado e conduzido pela diretoria executiva. Então, eles trabalham em conjunto, né, mas ao mesmo tempo com papéis diferentes, né, mas alinhados e trabalhando junto as suas experiências, somando as experiências para conduzir da melhor forma a empresa. Gilson, dentro desse processo de migração de uma cadeira de CEO para uma cadeira de presidente de um conselho, é necessário que esse fundador de empresa desenvolva novas habilidades? E se sim, como fazer isso? Há necessidade sim, Thaís, né? Porque a habilidade natural desenvolvida por muitos anos e que entronizou no mindset dele são aquelas medidas, como eu falei, de curto prazo, mais de execução, né? E o processo de decisão, agora no novo patamar de perspectiva estratégica, geralmente tomada num conselho, ela precisa ser sustentada por uma leitura de um cenário mais amplo, mais holístico, tentando captar mais tendências, olhando mais concorrentes, olhando mais mercados, tentando antecipar um futuro que está cada vez mais difícil de antecipar, né? Mas é uma decisão que ela surge depois de muita inquietação, de muito questionamento, de muita dúvida, né? E mais que isso, e acho que esse é o grande ponto, essa decisão que ele era acostumado geralmente tomar no âmbito mais individual, ele vai levar e tomar essa decisão geralmente por um colegiado. Né? Quando é criada a figura dos conselhos de administração, principalmente de sócios, para construir, além desse monitoramento, construir o futuro, essa decisão ela passa a ser melhor construída quando é o somatório de diversas visões. Então, nesse conselho, você convida outras pessoas com habilidades complementares, visões diferentes para ajudar, então, alguém que era acostumado a decidir sozinho a tomar as decisões em conjunto. Né? Então, é uma nova dinâmica do processo de decisão, é uma nova dinâmica do que ele estuda, o que ele olha, o que ele percebe antes de tentar escolher o melhor futuro. Né? Então, é um mindset diferente de processo decisório, como a gente falou, e é uma habilidade nova que ele vai ter que desenvolver, principalmente a capacidade de escutativa, ouvir mais pessoas, né? Não decidir com pressa, olhar muito bem o cenário, todos os cenários envolvidos, todas as perspectivas envolvidas, tentando cada vez mais antecipar tendências, entender para onde o mundo está indo, né? O novo comportamento do consumidor, o novo comportamento e interferência da tecnologia nos negócios, né? Essas coisas que nos deixam inquietas. Não é uma missão para uma pessoa só, é uma missão para colegiado, e geralmente esse sucedido, ele lidera todo esse processo, esse grupo de pessoas que são muito mais pensantes do que executores. E como é que esse sucedido pode buscar essa bagagem nova que ele vai precisar? É através de cursos, de mentorias, de processos de coaching? É através do exercício prático dessa nova função? O que é que você aconselha, Gilson, para que os sucedidos possam se preparar para essa função nova, tendo essa visão ampla de futuro mesmo, como você diz, e de percepção das tendências? Eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou, mas nós, como consultoria, temos conseguido ajudar muito esse sucedido nesse novo momento, na compreensão desse novo papel, na compreensão de como é que é esse novo processo decisório, né? Como é que ele lidera um conselho, né? Como é que ele exerce da melhor forma possível a presidência, a liderança de um colegiado de pessoas que geralmente é um perfil diferente de uma diretoria executiva. Quem integra um conselho
são pessoas também com bastante experiência, né? Que o presidente precisa aprender a extrair o que cada pessoa tem de melhor, né? E ponderar todos os pontos de vista e depois, se for o caso, ele tomar uma decisão. Mas, acima de tudo, ele vai lidar com um ambiente em que o consenso geralmente é a melhor alternativa. Construir consensos, né, depois de muita discussão. E então toda essa dinâmica precisa ser treinada, ser treinada, né? Então uma consultoria ajuda muito, a gente tem conseguido essa experiência, né? E nesse processo de treinamento a gente também aproxima com outros sucedidos que já passaram por essa jornada, a gente faz essa troca de experiência, né, para ele entender também no mundo real outros cases e que ele possa aproveitar para a sua situação. Mas a gente sempre diz que talvez nesse novo papel é onde ele precisa estudar mais, aprender mais, aprofundar mais, porque as decisões são muito mais complexas, né? E qualquer erro de condução estratégica pode comprometer muito mais, e geralmente compromete muito mais do que uma decisão operacional que ele tomava antes, né? E que de mais fácil reversão, né? Enquanto que o destino estratégico mal conduzido, ele pode colocar em risco, inclusive, todo o futuro do negócio. Né? Então, por isso que a gente consegue demonstrar, olha, você vai trabalhar mais numa missão muito mais importante, muito mais pensador e executor, não fique com medo de que você vai ter uma vida esvaziada, uma falta de propósito, porque tu tem muita coisa para fazer. Né? E nos casos, Gilson, em que esse sucedido não entende muito bem esse novo papel, continua interferindo de maneira ativa nas operações da empresa ou se opõe ao processo de sucessão, apesar de vários indicadores já darem sinais de que é o momento dele passar o bastão, quais são os prejuízos que esse tipo de postura que o sucedido tem ocasiona para uma empresa familiar, não só em termos de negócio, mas também de relações familiares? Eu acho que o prejuízo, ele geralmente vem por primeiro e dá sinais no prejuízo financeiro, porque a empresa começa a perder performance, começa a perder rentabilidade, porque ele geralmente começa a não ter a agilidade necessária para a tomada de decisão, né? Porque esse mundo, como todo mundo consensa, ele está VUCA, né? Está volátil, incerto, complexo, ambíguo, e às vezes esse sucedido, ou candidato a ser sucedido, né? Ele não, pelos vieses que ele desenvolveu a vida inteira, ele atravanca um pouco o processo de decisão e gerando assim uma perda de time, dessa agilidade de que esse mundo complexo, né, incerto exige. Então você precisa afastar esse prejuízo financeiro, que é o que compromete, né, e coloca em risco mais imediato a própria operação, mas além disso ele causa uma instabilidade societária, com reflexo na sociedade, né, e na família, porque começa a ter conflitos, geralmente os conflitos geracionais. Tem a geração que está solicitando passagem quando ela existe, percebendo que o processo de condução do negócio precisa ser alterado, né? E existe resistência, e começa então a ocorrer uma perda de energia, né? Uma falta de agilidade, e todo mundo perde a empresa, perde a sociedade empresária e perde a família empresária, né? Então
perder o momento de fazer isso é dar muito mais trabalho para o processo todo de sucessão e gerando a necessidade de arcar com prejuízos financeiros, né? Então, é por isso que se busca toda essa conscientização do sucedido, essa construção de que a sucessão precisa ser startada com toda a segurança para que se evite justamente esse retrabalho, né, de um processo que pode ser simples, bem planejado, não terminar num processo doloroso, com prejuízo financeiro e prejuízo nas relações societárias e familiares. Perfeito. Para que isso não ocorra, a gente encerra esse nosso episódio de hoje com algumas perguntas, né? Já começou o processo sucessório aí na sua empresa? Se ainda não começou, o que é que está esperando para dar início a esse processo? E quais são, então, os caminhos para o sucedido, para os novos sucessores, dentro desse planejamento estratégico da empresa? Para saber mais sobre governança e sucessão, acompanhe o nosso site e também as nossas redes sociais. Por lá, você pode sugerir temas para a próxima temporada do Go Next Talk. Gilson, muito obrigada pela sua participação e por ter compartilhado tantos insights valiosos conosco. Eu que agradeço a oportunidade. A gente fica por aqui e voltamos nos encontrar no episódio que vem, onde nós vamos falar sobre como administrar os conflitos que surgem durante o processo sucessório. Até o próximo episódio.